Em 2011, uma escola de samba aqui de São Paulo levou para a avenida o tema sobre Abraão, o pai da fé. Olha só. Você pode não acreditar, mas eu trouxe até a transcrição do depoimento do carnavalesco que concebeu essa ideia. Ele até teologizou sobre o tema. Ele disse, frente ao caos urbano turbinado pelo crescimento populacional descontrolado, pelas trágicas reações climáticas e principalmente pela banalização da violência e blá, e blá, e blá, e tá, mas o que isso tem a ver com Abraão? E se você procurar na internet, você vai achar várias fotos ali. E o carnavalesco ainda explica, em respeito às 3 religiões que se originaram de Abraão, não vai haver nudez, não vai haver nada que contrarie os princípios dessas religiões. Eu confesso para você que não passei os últimos 8 anos perguntando onde é que estão os nexos entre essa declaração e Abraão. Mas confesso que fiquei tentando, com um pouco de boa vontade, imaginar alguma coisa. Será que o carnavalesco, na sua leitura da Bíblia, entendeu que Abraão estava meio cheio da vida na grande cidade e resolveu, então, abandonar tudo isso? Você fala assim, mas Abraão morava numa grande cidade? Sim, no maior centro daquela época. Nós subestimamos tudo aquilo que as civilizações anteriores conquistaram em termos de conhecimento. Na região onde Abraão morava, e principalmente por causa do legado dos sumérios, aquela cidade, aquela grande cidade, tinha o melhor conhecimento de todos os tempos em fundição, ourivesaria, joias, ninguém o superou. Em táticas de guerra, eles usavam coisas que Alexandre o Grande viria a usar apenas centenas de anos depois. Em arquitetura, eles tinham técnicas que os nossos arquitetos usam hoje ainda. Não creio que a motivação de Abraão fosse fugir desse grande centro. Bom, talvez o carnavalesco estivesse pensando que Abraão estivesse buscando o paraíso, aquele lugar que está no imaginário de toda a humanidade desde que nós fomos expulsos do Éden. E então Abraão teve um vislumbre daquilo que Deus queria na origem e saiu numa peregrinação em busca do paraíso perdido. Pouco provável. Muito embora, é claro, essa tenha sido realmente uma ideia fixa da humanidade, quando os descobridores chegaram aqui na América e aqui no Brasil, achavam que tinham descoberto o paraíso perdido. Pode olhar as cartas de Colombo para os reis da Espanha. Pode olhar as cartas de Américo Vespúcio e de tantos os outros descobridores que chegaram aqui, usando inclusive expressões bíblicas do tipo, esta é uma terra que mana leite e mel. Aqui tudo se dá a tipo de, frutas de todos os tipos. É o paraíso. Não. Abraão também não estava em busca do paraíso perdido. Abraão tinha tido um encontro com Deus. E atendeu a um chamado sobre o qual nos fala Hebreus e sobre os qual nos fala também o livro de Gênesis. Mas o texto tem, obviamente, uma questão intrigante: que cidade era essa que Abraão procurava? Que cidade é essa que foi construída a partir dessa ideia no imaginário de todos os escritores bíblicos? Que cidade é essa que foi construída em cada uma das décadas, se fixando como a maior de todas? Que cidade é esta na qual nós vivemos hoje? Não existe propriamente uma definição para cidade. Ninguém sabe dizer exatamente como nós chegamos aonde chegamos. Mas é claro que há um desenvolvimento de milhares de anos nisso. E claro que há uma série de questões, além dessa questão da de Abraão, que também nos intrigam. Por exemplo, será que essa cidade na qual nós vivemos hoje
com toda a sua maluquice. É a cidade que Deus está planejando para o futuro? Tim Keller pensa que sim. Ele diz, bom, Deus está criando cidades, porque esse é o formato final que Ele quer dar à criação. E então o destino que nós temos é um destino urbano. Nem todos concordam. Arsemiro Hoffman, por exemplo, tem um livro intrigante, um teólogo brasileiro, anglicano, e ele prefere fazer uma espécie de roteiro histórico, analisando cada um dos fundadores de cidades lá desde Caim. E ele passa por Caim, Nimrod, o projeto da Torre de Babel, e ele diz, na verdade, todas essas cidades foram construídas como projetos de opressão e de poder. Projetos que serviram aos interesses egoístas de pessoas, e ele vê muito mais disso na atual condição das grandes cidades do que qualquer outra coisa. Bom, eu dizia, não há mesmo uma definição, mas eu gosto daquilo que Lewis Mumford diz a respeito das grandes cidades do nosso tempo. Ele as classifica como megamáquinas. Máquinas enormes, irracionais, que organizam, controlam tudo que podem. E ele diz, a cidade, a grande cidade, só tem uma velocidade de funcionamento mais rápido, só um destino atrativo mais longe, só um tamanho desejável maior, só um objetivo racional mais. Agora ficou mais próximo desse negócio que a gente vive. Agora ficou bem mais próximo dessa nossa realidade, que especialmente quem mora aqui não se cansa de falar mal, mas também não vai embora daqui, com raras exceções. A grande questão é o que Deus está fazendo no meio disso. O que Deus quer fazer com a CB Moema no meio disso. Eu tenho uma sugestão. A partir do texto que nós lemos, eu penso que a cidade, na forma como nós a vemos, ela tem ambiência ideal para o exercício da fé cristã. Nela estão prefiguradas toda a complexidade e a simplicidade da narrativa bíblica que aponta para a unidade da cidade eterna. Isso é fácil de ver. Pegue lá do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver uma narrativa que sai de um jardim para uma cidade, ainda que essa cidade tenha um jardim. Você pega uma narrativa onde as pessoas vão desenvolvendo cada vez mais a complexidade de suas vidas para não encontrar a simplicidade das respostas da fé. E então vemos que do jardim à cidade há uma crescente expectativa, a mesma de Abraão, pelo cumprimento das promessas de Deus. Essa mensagem de Abraão, ela é totalmente atual para nós. Eu sei que Deus não vai chamar você ou a mim para formarmos uma grande nação. É óbvio que isso não se vê no texto. Mas é claro que Deus está nos chamando para a missão que Ele tem levado a cabo em favor da humanidade. No ano de 2018, nós passamos quase todos os domingos daquele ano pregando sobre o que Deus está fazendo. Porque, a meu ver, isso deveria intrigar o coração de cada pessoa que é temente a Deus. O que Deus está fazendo? Certamente Ele está ocupado, certamente Ele está em movimento, certamente Ele está preocupado com algumas coisas, não no sentido humano, obviamente. E uma das coisas que podemos dizer sem medo de errar é que Deus está nos chamando para um envolvimento com a sua missão. Porque, na verdade, aquilo que Ele fez com Abraão foi exatamente isso. Ele fez um chamado que incluía uma promessa, uma bênção espiritual e tantas coisas que dela advieram, mas Deus continua com o seu movimento em favor da humanidade. E chamando pessoas que queiram se envolver com Ele. Pessoas que tenham a mesma convicção que Abraão teve sobre a pessoa de Deus e sobre os seus propósitos. Acreditar tem muito a ver com a pessoa na quem ou em quem queremos acreditar.
Você sabe disso. Se é aquele seu vizinho futriquento que diz alguma coisa, qual é a sua primeira reação? Você duvida. Mas se é o seu cônjuge, ou pelo menos eu espero que seja assim, que diz, aquilo já tem definição de sentença transitada em julgado. Quando pensamos em Abraão no relacionamento com Deus, em geral nós não lembramos que a credibilidade que Abraão empresta a Deus tem a ver com o pouco do conhecimento que ele já podia ter sobre a sua pessoa. E de quanto ele se sentiu atraído nesse movimento e o quanto se sentiu atraído por envolver-se com Deus. Isso está atestado lá no livro de Gênesis, capítulo 15, 6, quando a Bíblia diz: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Abraão creu que Deus estava em movimento, que Deus estava em missão. Este também é um conceito que nós temos em todo o tempo, através do púlpito da CB Moema disseminado. Missão é o que Deus está fazendo em favor do mundo. Missão é o propósito de Deus a longo prazo para renovar a criação. E nós percebemos isso, porque percebemos que o povo de Deus é aquele que está chamado a se envolver nessa tarefa de Deus. O que é mais legal, gente de todas as classes, gente de todos os lugares, gente de todas as idades, tem acreditado nessa verdade por meio de Cristo e tem se envolvido com Deus. Porque o segredo disso não está propriamente em todas as estratégias humanas que usamos para viabilizar e cooperar com Deus, mas no âmago dessa mensagem, no âmago da história da Bíblia, que é uma história que apresenta essa missão de Deus, por meio do povo de Deus, no envolvimento deste com o mundo de Deus, em prol de toda a criação de Deus. Em suma, missão é aquilo que Deus está fazendo por causa do mundo, pelo mundo, por meio de Cristo, com o nosso envolvimento. Aí você pode dizer assim, bom, é que na época de Abraão não era tão simples assim. Eu não sei dizer sinceramente em que época as coisas foram mais simples ou menos simples. Eu vejo que em todas as épocas há uma dificuldade enorme para crer em Deus e para cooperar com Deus. O que temos visto de Abraão é uma figura referencial porque ele é único na história da revelação. Ele é o único homem a quem Deus se refere como pai de todos os que creem. E isso se deve certamente a essa atitude de alguém disposto a se envolver com Deus, mesmo sem poder enxergar aquilo que Deus estava fazendo. É porque quando nós olhamos para Hebreus 11, você fala assim, todas as pessoas descritas ali são narradas como as pessoas que creram. É verdade, mas algumas viram o que Deus prometeu, outras não. Noé recebeu uma proposta maluca de Deus, se envolveu nessa proposta de Deus, cumpriu aquilo que Deus tinha lhe dito e viu aquilo que Deus tinha predito acontecer. Noé deve ter morrido feliz da vida. Puxa vida, obedeci, salvei minha família, fiquei de bem com Deus, posso morrer em paz. Mas e Abraão? Abraão não viu a terra, não viu a enorme descendência, não viu nada concretizado a respeito de tudo aquilo que Deus lhe disse em forma definitiva. Deus está chamando pessoas que queiram se envolver com Ele, independentemente das condições que estejam envolvidas nesse atendimento à obediência. E olha, é maravilhoso que a gente tenha que olhar para todas as figuras de pessoas que estão envolvidas com missões para ter esses exemplos. Eu digo maravilhoso, mas ao mesmo tempo triste, porque essas deveriam ser as nossas histórias. Cada vez que nós precisamos de uma história de fé, uma história de confiança e de obediência, normalmente, ou pelo menos eu como pregador, acabo recorrendo às histórias desses grandes missionários.
Por exemplo, Hudson Taylor, um destes expoentes de missões, numa das crises que enfrentou, escreveu uma carta para sua esposa, dizendo assim: temos 25 centavos e todas as promessas de Deus. Eu e você não escreveríamos isso. Nós escreveríamos: a coisa está feia. 25 centavos e nós vamos morrer. Eu já contei, acho que pelo menos uma vez, né, que lá em casa gostamos de desenhos animados. Continuamos indo ao cinema assistir desenhos animados com os nossos filhos. Diria que foi um momento emocionante assistir Toy Story 4. Com eles, com esse tamanho, porque assistimos Toy Story 1 com eles bem menores. Mas há um desenho que está cheio de coisas engraçadas que a gente repete lá em casa. A Era do Gelo, quando o Cid diz: nós vamos morrer, e depois ele diz: nós vamos viver. E eu digo que todos nós cristãos vivemos nessa polaridade, né? O negócio fica ruim, a gente diz: nós vamos morrer, aí Deus interfere, nós vamos viver. Quando a minha esposa fazia faculdade, eu ia buscá-la e a primeira pergunta é: nós vamos viver ou nós vamos morrer? Quer dizer, nós vamos viver, significa que a prova tinha sido boa, as notas tinham sido legais. Nós vamos morrer, o negócio estava ruim. Pessoas de fé não vivem por essa ótica bipolar, elas vivem por uma certeza e uma confiança realmente sobrenatural de que Deus está fazendo coisas. E pode ser que Deus esteja realmente fazendo coisas aqui comigo e com você, e você pensa que está só assistindo um sermão, que nem é a expressão correta, mas Deus está aí trabalhando no seu coração. Aí você coça a cabeça, cruza o braço e me olha com desconfiança. Ah, como é que você sabe? Vou te dar umas dicas. O seu interesse está aumentando por alguma coisa e você não sabe nem dizer pelo que é, ou como que aquilo está acontecendo. Claro, não preciso dizer, coisas ligadas àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Uma situação está intrigando você e você está orando mais por aquilo, você está lendo mais sobre aquilo, você está destinando um pouco mais de dinheiro para aquilo e Deus está trabalhando no seu coração. Você começa a inverter sua ordem de valores e aquilo que você considerava prioritário, você não considera mais. Deus está trabalhando no seu coração. E quando você vê, você já passou pelo funil. E eu digo isso porque quando conversava com o pastor Carlos Oswaldo sobre o ministério pastoral, e ele dizia para mim: é um funil. Vai chegar uma hora, você vai rodar e... Deus trabalha com a gente, porque Deus está chamando a gente. E claro que Ele precisa mostrar, não de forma completa, tudo aquilo que representa atender ao chamado dEle. E eu já disse aqui pregando que cada vez que um pastor fala em chamado, pregando, e um sujeito está aí sentado, ele quase faz o sinal da cruz para o pastor. Não vem com essa conversa de chamado para mim, não. Não, essa conversa de chamado, ela é simples. Primeiro, Deus muda a organização dos vínculos da sua vida. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, Deus está simplesmente trabalhando na vida de Abraão para reorganizar vínculos. É uma escala. Todos nós temos as nossas escalas de vínculos, de importância, daquilo que consideramos prioritário. Quando Deus nos chama para algum propósito, Ele precisa reorganizar isso. Ele não é um Deus malvado, sádico, de forma alguma, mas Ele vem às vezes e bate no nosso tabuleiro e mistura todas as peças. E não adianta dizer: Deus, você misturou agora aqui, eu não sei para onde eu vou. E Deus diz: é fácil. Comece pelo que é mais importante. E esse é o ponto em relação a Abraão. Deus quer que Abraão seja capaz de colocá-lo no lugar supremo de suas afeições.
Não importa o que fazemos para a igreja, não importa quanto dinheiro damos para as coisas da igreja, o que realmente importa para Deus é o lugar dele nas nossas afeições. E cada um de nós sabe dizer honestamente, não aquela conversa ensaboada de crente que a gente diz na frente de pastor. Cada um de nós sabe dizer honestamente para Deus se Ele é o centro das nossas afeições ou não. E quando Deus faz tudo isso com Abraão, então Ele se põe a caminho, como você lê na narrativa bíblica. E muita gente olha para essa história e diz assim, meu Deus, que loucura. Olha, essa loucura continua sendo repetida, viu? Alguns anos atrás, na verdade, para ser mais exato, há 10 anos atrás, quando a igreja que eu pastoreava enviou um casal de missionários ao Timor-Leste, os filhos daquele casal tinham pouca idade e os familiares não crentes ou não crentes se mobilizaram para interditá-los judicialmente. Dizendo, é uma loucura o que vocês vão fazer, levando essas crianças para o outro lado do mundo, onde não existe civilização, em nome desse Jesus maluco que pede coisas malucas para vocês. Eles não foram interditados, as crianças foram para lá 10 anos depois, há um trabalho maravilhoso a ser visto no Timor-Leste, por causa daquilo que Deus está fazendo e por causa de 2 pessoas malucas, que resolveram atender esse chamado, não porque considerassem isso um salto no escuro. Já vi muitos pregadores e muitos crentes dizendo, olha, fé é um negócio simples. Assim, é como pular no escuro, entendeu? Lembra do filme do Indiana Jones? Então, que ele está saindo da caverna, aí ele pega o livrinho e tem que dar um passo, mas não tem nada embaixo. Então ele dá um passo e aparece a ponte embaixo, viu? Isso é fé. Negativo. Fé não é um salto no escuro. E quem nos ensina isso é John Stott, porque ele diz, há muito equívoco na compreensão a respeito da fé. É comum supor-se que ela seja um salto no escuro, completamente incompatível com a razão. Não é assim. A verdadeira fé nunca é irrazoável por uma razão óbvia. Porque o objeto dela é sempre digno de confiança. Por isso que aquilo que Abraão faz não é maluquice, aquilo que esse casal faz no Timor-Leste não é maluquice. Por isso que tudo aquilo que você fizer para atender um chamado de Deus também não é maluquice. Porque o objeto disso é absolutamente confiável. Quando nós olhamos para Jesus no relacionamento com os seus discípulos, nós vamos ver a mesma coisa. Jesus dizendo, renunciem. E claro, aquele medo, todas aquelas dificuldades que qualquer um de nós tem. Em Mateus 19, 29, numa dessas conversas, Jesus diz para os discípulos, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mas calma, antes de fazer contas, isso aqui não é uma proposta de equação financeira. Deus não está dizendo que se você abandonar a sua casa, você vai ganhar 100 casas. Que se você abandonar seus filhos, você vai ganhar outros 100 filhos. Não. Há uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, ele diz, o céu não oferece nada que uma alma mercenária possa desejar. Vou repetir, o céu não oferece nada que uma alma mercenária possa desejar. Não é uma questão matemática. É uma questão de lembrar que aquilo que Deus está promovendo é a reconciliação de um relacionamento eterno com Deus. Mas segundo aspecto que eu quero destacar, e eu detesto quando eu falo segundo aspecto, porque o cara pensa, caramba, achei que estava terminando e vai para o segundo aspecto. Mas eu já estou terminando. Nós somos chamados a viver pela fé. E você pode perguntar, mas não é tudo isso que você falou? Não, agora é um pouco diferente. A minha ênfase foi na obediência.
Quando Deus nos chama a viver pela fé, isso tem alguns significados que são muito práticos e podem ser vistos na vida de Abraão. O primeiro deles, Abraão perde o interesse por reivindicar direitos. Eu não estou querendo tirar emprego de advogado. Mas é exatamente naquela perspectiva. Abraão não se vê na obrigação de exigir nada. Não se vê na obrigação de exigir aquilo que teria direito. Eu acho muito engraçado determinados crentes de hoje que têm essa postura judicial com Deus. E muitas vezes estão chamando Deus para conversar. Deus, vamos rever o contrato aqui, por favor. Porque eu estou passando por umas coisas aqui que vou te contar, hein? Onde é que está escrito aqui no contrato que você tinha que fazer isso comigo, Deus? Faz favor. E Deus diz, não tem contrato. O contrato é a cruz, o contrato é o discipulado cristão. Até porque aquela outra frase que eu gosto, né? Contrato, com quem presta não precisa, com quem não presta não adianta. Espero que você não seja um crente que não presta. E que Deus me esteja dizendo para você que contrato não adianta com você. Porque Ele está dizendo exatamente isso, que quando nós aprendemos a viver pela fé, embora tenhamos o direito, aquilo não está sendo reivindicado, exigido. Pelo contrário, na verdade, nós abrimos mão de privilégios. Pensa comigo, Abraão era um sujeito rico, influente. A arqueologia tem comprovado tudo o que se diz a respeito de Abraão. Todos aqueles nomes que nós vemos de parentes de Abraão são nomes de cidades que realmente existiram, que está comprovado. Porque um homem desse se submeteria à condição de viver num lugar estranho, onde não lhe era permitido sequer tocar o gado do lugar onde ele estava, porque ele era um estrangeiro. Não lhe era permitido cavar poços sem a permissão de alguém que tivesse chegado antes. E eles, ele poderia ter comprado tudo isso? Poderia, mas abriu mão de privilégios também. E aí a gente pega num outro ponto fraco de todos nós. Puxa, mas eu não quero abrir mão de privilégios. Na verdade, eu quero até pedir para Deus que me dê alguns outros privilégios que eu não estou tendo ainda. Então esse negócio de viver pela fé é meio perigoso, né? Mas talvez você possa dizer, é meio chato mesmo, né? É porque aquilo que está em questão é superior. Isso também fica claro no texto. Viver dessa forma é viver como peregrino. Peregrino é alguém que sabe que está de passagem, que não faz questão de ter a estadia definitiva, que não faz questão de receber todos os privilégios que uma residência fixa poderia trazer. E então Deus está dizendo, olha, você vai passar por tudo isso, ok, eu tenho promessas maravilhosas para você, mas o negócio não é sobre agora, o negócio é sobre o que vem depois. Eu não vou perguntar que nem aula, mas você assistiu aquele vídeo da experiência lá que eu recomendei, de Stanford? Não assistiu? Então vou dar uma segunda chance para você. Procura lá no YouTube, Experiência de Stanford Marshmallow. Várias crianças são filmadas, ok, como ratinhos de laboratório. Elas estão numa sala fechada, sendo filmadas. E então entra uma pessoa que oferece a elas um marshmallow. Ele diz, olha, você pode comer esse marshmallow. Mas, se você puder se controlar e não comê-lo agora, você receberá 2. Prepare-se para dar muitas risadas com o que você vê depois disso. Que aquelas crianças sofrem, elas cheiram, elas põem na boca, elas abrem a boca. Mas aí elas voltam o marshmallow no prato. Tem uma delas que chega a dar uma mordidinha assim, depois... Por causa dessa dinâmica do cristianismo, que o melhor vem depois. Ah, como é difícil viver assim. Eu queria alguma coisa que fosse o melhor, agora. Então, mas essa é a história da humanidade, foi o que eu falei no começo.
No momento em que o homem sai do jardim, Deus estabelece uma trajetória para ele, e é nesse momento que Deus começa a agir. Um teólogo diz que o povo de Deus começou a ser transformado no templo escatológico quando o Espírito desceu do templo celestial à terra e formou um povo para torná-lo parte desse templo. Puxa, como eu gosto disso! E como Deus vem trabalhando dessa maneira para que o templo seja um grupo de pessoas e não um lugar. E alguém que viajou comigo vai dizer assim, pastor, mas você gosta de uma catedral, né? Claro que eu gosto. E você gosta de vitral, né? Oh, adoro. E você gosta de um bom órgão de tubos numa grande igreja? Uxe, me sinto no céu. Isso significa o quê? Que isso é um prazer passageiro. Que lá no céu aquilo vai ser uma grande catedral maravilhosa, que eu não vou me cansar de olhar para aqueles negócios lindos. Eu não sei se vai ter órgão ou não, mas eu também quero estar no lugar que a Maria Lídia vai estar. E a gente vai se deleitar com aquilo, e enquanto isso a gente vai vivendo dessas antecipações do reino, de essas antecipações que Deus nos privilegia, como esta festa de hoje. Isso aqui é antecipação do reino, gente. Mas só se repetiu que segurança. Porque no reino não vai ter gente parada como ficaram, porque você deixou o pessoal sentado. É difícil. Eu quero terminar dizendo, e eu queria terminar com uma foto que, olha, eu arrisco dizer que foi o capeta que não deixou baixar. Porque aquela foto para mim prefigura o versículo 10, Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Nós somos participantes desse chamado também. Porque além de esperarmos por essa cidade eterna, nós precisamos lembrar que nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse isso aos seus discípulos e disse isso também aos seus oponentes. E o que é pior, para os oponentes ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam fazer as obras de Abraão. Essa fala é para nós. Porque Deus pode dizer para a gente hoje, vocês estão achando bacana aí, vocês têm 10 anos de igreja, vocês são salvos, são filhos de Abraão, então façam as mesmas obras de Abraão. Fala aí, complica um pouco. O que foi mesmo que Abraão fez? Além de sair, e eu não estou pretendendo me mudar nem de apartamento. Há uma correspondência, óbvio, doutrinal e prática aqui. Essa correspondência doutrinal é essa firme expectativa de que não é neste mundo que nós devemos colocar as nossas esperanças. E o autor de Hebreus fala isso várias vezes. Para citar um só destes textos, no versículo 13 e 14, ele diz, não temos neste mundo uma cidade permanente. Mas há uma correspondência doutrinal também. Ao esperar por esta cidade de alicerces eternos, isso significa que nós estamos naquele envolvimento que eu mencionei, sobre o que Deus está fazendo aqui e como a igreja é o povo do reino. Agora vamos fazer uma ressalva para os teólogos. Só lembrando, os teólogos são todos vocês, viu? George Led diz que a igreja é o povo do reino, mas nunca o próprio reino. Mas o que me atrai na figura do Led é exatamente ele dizer que o reino, na verdade, está sob custódia dos cristãos. Não no sentido de que eles têm o domínio, o controle, mas no sentido de que eles estão anunciando o reino. E que esse anúncio está dando às pessoas a oportunidade de aceitarem a mensagem. E nós temos essa enorme responsabilidade de colocar aquilo que Jesus falou em prática, como igreja, no meio de uma cidade absolutamente caótica. Precisamos de todos os clamores por Moema, como disse o Cláudio,
pela cidade de São Paulo. Tudo que for possível orar e fazer vigílias e reservar momentos de oração para que Deus derrame sobre esta cidade o que? Justiça? Não. Misericórdia antes. É importante destacar isso. Porque eu vejo muitos crentes com uma ânsia de justiça, que misericórdia. Aí sim, dá vontade de fazer o sinal da cruz. Deus descarrega a justiça. Deus, ainda não, por favor. Deus, me dá o que é meu. Não, não dá não. Derrama misericórdia. Derrama misericórdia sobre essa cidade. Que a misericórdia invada, inunde, como diz Abacuque, as ruas de Moema. Mas não é só sem teto, tá? E quando a gente fala nisso também, o pastor está pregando, nós vamos fazer ação para os sem teto. Não, nós vamos fazer ações para todas as pessoas que estão em condição miserável diante de Deus. Pode ser aquele mendigo sem teto na calçada, ou pode ser aquele sujeito no seu apartamento mais caro de Moema, enfatuado na sua autossuficiência. Nós vamos clamar para que a misericórdia de Deus seja derramada aqui e que nós sejamos os instrumentos disso. Mas como é que nós começamos isso? Bom, quando Jesus diz que nós somos a igreja, e a Bíblia ensina isso, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo: vocês são pedras vivas, vocês são o prédio que Deus está construindo. Isso traz sobre nós uma responsabilidade enorme, porque a prefiguração de toda aquela cidade maravilhosa, e aí, desculpe, outra ressalva, para quem gosta de discutir, não creio que seja a nova Jerusalém que Abraão tivesse em mente, mas a gente pode discutir. Até porque não havia a ideia dessa cidade naquele momento da revelação. Mas eu creio que o que era muito firme na mente de Abraão era um lugar onde aquilo que Deus está propondo em caráter eterno seria consolidado. E ele está caminhando para aquele lugar. E então nós voltamos aqui àquilo que temos que fazer, e como igreja nós precisamos mostrar o que somos diante de Deus e como somos esse templo. E um bom começo é começar nos entendendo. Começar como uma comunidade que vive a palavra não apenas de nome, mas de verdade. Uma comunidade da qual as pessoas possam dizer aquilo que Jesus disse em relação a amar uns aos outros. A história de Jesus é maravilhosa e é maravilhoso também o concatenamento dos episódios narrados nos evangelhos. Quando Jesus diz: eu vou deixar vocês, o que vem logo depois disso é a cerimônia que nós chamamos de lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos e diz: quando eu for, se vocês não fizerem isso, não vai dar. Se nós queremos ser uma comunidade que impacta Moema, nós vamos precisar entender realmente como complexidade e simplicidade estão encadeados na vivência da palavra e nos nossos relacionamentos. Vamos precisar entender como ser uma igreja que age em favor da comunidade, simplesmente porque é o que Cristo faria, a parte de tantas discussões teológicas. Um critério que eu sempre procuro ter é como podemos disseminar aquilo que Cristo fez e está fazendo através das nossas obras. Precisamos pensar na comunidade, nas ações que vamos fazer em favor dela, como expressões da graça e da misericórdia de Cristo. E a igreja precisa prefigurar a cidade eterna. E há uma forma dela fazer isso. Quando a igreja anuncia a mensagem de Cristo a todos, da mesma forma, ela prenuncia aquela cidade maravilhosa, onde gente de todas as nações, de todos os tipos, estará reunida em nome do Senhor Jesus. Claro que isso dá uma porção de discussões, e depois, se você quiser, a gente pode brincar sobre como vai ser a cidade eterna, né? Vai ter internet,
Vai ter semáforo? Eu tenho uma teoria que eu acho que é super legal. Que Deus vai transformar todo esse negócio e a cidade do futuro, a cidade eterna, vai ser uma cidade onde todos os princípios, mas todos mesmo, hidráulicos, elétricos, tudo vai estar funcionando por aquilo que já se vê na natureza. Vou explicar direito. Qualquer motor a combustão tem princípios mecânicos que estão na natureza desde a criação. Qualquer sistema elétrico tem princípios de eletricidade que estão na criação desde que Deus a fez. Então eu acho que Deus vai resetar a humanidade, e vai nascer uma cidade maravilhosa, onde tudo isso vai funcionar em favor da reunião daqueles que estão ali para exaltar a Deus. Ah, mas você pode pensar diferente. Se você acha que vai ter internet no céu, sem problema. A gente continua conversando do mesmo jeito. A única coisa que eu gostaria de dizer ao terminar é que nós não estamos numa cidade ruim, numa cidade caótica, nós estamos no lugar perfeito para anunciar o que estamos anunciando. Nós estamos num lugar onde as pessoas estão carentes para ouvir aquilo que nós estamos falando. E eu vou terminar essa minha meditação da forma como eu terminei pelo menos 3 ou 4 mensagens anteriores. Para que essa frase esteja impregnada em nós. E a pergunta é, onde é que Deus, ou melhor, costumamos perguntar onde Deus se encaixa na história da minha vida, quando a verdadeira pergunta deveria ser, onde a minha pequena vida se encaixa na grandiosa história da missão de Deus. Abaixe a sua cabeça. E mais uma vez, faça essa pergunta para você. Deus, onde é que eu me encaixo nessa maravilhosa história para a qual o Senhor nos chama a um envolvimento? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de declararmos nossa lealdade ao Senhor, ainda que ela seja falha. Muito obrigado por podermos expressar a nossa adoração ao Senhor, ainda que ela não tenha toda a grandiosidade que o Senhor merece. Muito obrigado por podermos nos reunir como igreja do Senhor, ainda que com as nossas falhas e limitações. Mas obrigado mesmo, é por nos deixar perceber o que vem por aí, tanto em termos de igreja aqui em Moema, como em termos de eternidade. Obrigado por nos deixar perceber que o que vem por aí é melhor, melhor e muito melhor. E obrigado por estarmos incluídos nisso. Muito obrigado mesmo, Deus, em nome de Jesus. Amém.